Ô Débora, e assim, vamos falar um pouco, que nem a gente acabou indo e voltando e não falou muito da sua história estruturada, né? Uhum. A gente falou do negócio, voltou, do que você abriu. Conta um pouco assim da sua carreira, como é que foi essa transição? Porque uma coisa que você falou, eu acredito muito, é no empreendedorismo, e que o empreendedorismo tem algumas formas. O intraempreendedorismo, que é o empreendedor de quem trabalha para alguém, né? SLT, é uma opção. E eu diria que é a melhor opção, porque você empreende com o dinheiro da outra pessoa. Então, se der um problema, você não perde nada, né? No máximo, perde o emprego. E se você for empreendedor ou intraempreendedor, você vai arrumar outro, porque você não fica sem emprego. Porque 14 milhões desempregados é porque as pessoas estão naquela fase paradas, né? As pessoas não se diferenciam, não estudam, não têm iniciativa. E não... vaga de trabalho tem e tá sobrando no mercado de trabalho. Falou né? tudo. O que eu mais converso com os empresários, cara, não acho mão de obra. Aí eu falo assim, eu não sei o que acontece. Tem um abismo. De um lado, empresário não acha mão de obra. Sim. E de outro lado, 14 milhões de pessoas desempregadas. Sim, então assim, isso é real, existe, e a gente tem vaga aberta que não consegue preencher. Só que as pessoas também não se preocupam em ir até a montanha, entendeu? A vaga tá lá, eu sei fazer tudo que exige? Não sei. E então tá bom, perdi a vaga. Mas uma coisa assim, também... eu não vou citar as vagas, mas assim, como a gente tem muito contato com empresários, até mesmo dentro da minha empresa, você publica a vaga, as pessoas aparecem. Aí você tá fazendo entrevista, oi, tudo bem, tal. A primeira pergunta, pra que é a vaga? Aí você começa a explicar, fala, não, pra isso eu não quero. Oi? Não, pra isso eu não quero. Cara, eu vou dar um exemplo da lavanderia, né? Eu tenho vaga pra passadoria. A coisa mais difícil do mundo é contratar alguém para passar roupa, porque as pessoas falam, não, para atender eu quero, para passar não, para passar eu não quero, não faço isso. Mas a gente dá treinamento, né? A gente tem ferramenta. Não, para isso eu não quero. Esse problema ele tem nichos também, por causa do seguinte, essa verdade ela já é dita há muitos anos. Não só a empresa escolhe o funcionário, o funcionário escolhe a empresa. Sim. Eu vejo muitas pessoas que estudaram e que também falam assim, olha, eu até tinha tudo, mas eu cheguei lá e eu vi que a empresa era desorganizada, Sim. eu fui mal atendido, o entrevistador foi grosso, foi isso, aquilo. Então eu olhei e falei assim, nossa, se na primeira impressão eu tive isso, eu vou sair. Então tem muitos empresários que reclamam, mas eles estão perdidinhos assim e não acolhe, exatamente. Né? Que é o começo da conversa, até onde você permite as coisas, né? Então, quando você tem uma maturidade suficiente, principalmente profissional, você vai chegar e vai analisar se aquela empresa também te serve, né? Então, existe um contexto, Felipe, eu acredito que existe muito problema da mão de obra que não está conseguindo chegar, existe muito problema da empresa que também não está conseguindo gerar essas oportunidades para quem precisa. Exato. E a gente vive isso na pele, ó. O Roman, ele trabalha com um sistema que é dele. Não tem como contratar ninguém com experiência no sistema dele. Sim. Então você já foi um cliente, talvez, né, Bruno? Isso, exatamente. Então, o que ele teve... isso daí aconteceu comigo. Mas é muito raro. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que proporcionar que a empresa dele gerasse uma curva de aprendizado incrível para quem chegasse. Entendeu? E que é longa, né? E que é longa, mas e o nosso objetivo é sempre encurtar. O que eu posso fazer para ele aprender mais rápido? O que eu posso fazer para diminuir a rampagem? E é contínuo, né? Não tem fim. Contínuo, é contínuo. E você sabe que isso, né? Isso que o Felipe tá falando e que você falou, é uma coisa que eu tento passar para os clientes, que é assim, é um diferencial. Porque assim, ó, se o que eu faço hoje, o cara que está abrindo, amanhã ele vai ter o mesmo trabalho, do mesmo jeito que eu faço hoje, quer dizer que eu não tenho diferencial nenhum. Agora, se eu passo 5 anos modelando esse processo de treinamento, e eu sei que no meu ramo de tecnologia é difícil contratar pessoas, ter mão de obra qualificada. Se eu tenho um processo de treinamento encurtado, o cara que vai abrir a empresa de software amanhã, ele pode até fazer o produto na mesma velocidade que eu, mas ele não vai conhecer ou ter escalonar os recursos humanos
do mesmo jeito que eu E tenho. a melhoria contínua que se aplica, né? Porque o processo que aprende hoje já é diferente daqui 2, Já. 3 anos. Agora, qual é o erro do empresário? Ele passa 7 anos e os processos são exatamente iguais quando tem. Mas por quê? Porque ele tá lá dentro. Lembra no começo da conversa Isso. nossa que a gente falou do cara fazendo pão, É o que técnico, fica lá né? dentro? É o técnico. padeiro. Né, que fica lá só lá dentro fazendo aquele item, esquecendo de todo o restante. Se ele fica lá dentro esquecendo do restante, ele não olha nem para os colaboradores nem para o mercado. Mas você sabe que eu vejo muita gente, essa é uma visão pouco profissional e ainda que falta amadurecer muito no brasileiro. Uhum. Porque o pessoal fala, o que engorda o boi é o olho do dono. Essa é uma verdade até um certo tamanho de empresa, até um certo nível de operação. Porque se você não crescer para aquilo não caber mais na sua mão, sua Não empresa cresce. nunca vai sair dali. Não cresce. Exatamente. É menos dor de cabeça, então não cresce. Exato. E eu vejo muitas pessoas que valorizam o empresário que tem essa visão. Ele é dono, mas ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Uma vez eu ouvi um cara que falou isso pra mim e eu falei assim, cara, que frase. Ele falou assim, olha, eu não quero ser o primeiro a chegar e o último a sair da minha empresa. Se eu tiver que chegar primeiro que todo mundo, ver tudo que os outros estão fazendo e ir embora, pra que eu contratei eles? Felipe, há muito romantismo, né, na sobrecarga de trabalho. Então, quanto mais a pessoa é mais ocupada, quanto mais ela trabalha, Mais trabalho bonito, das 6, né? que linda, é uma pessoa de sucesso. Não é uma pessoa de sucesso, porque a pessoa de sucesso tem planejado o seu dia e consegue dar conta de tudo, inclusive da família. Então, existe muito romantismo nisso, né? Existe uma visão muito distorcida ainda, como ainda há uma grande disputa de braço ali entre empregado e empresário, entre lucro. Gente, o lucro para a sociedade é a melhor coisa que pode ter. Uma sociedade só cresce se os empresários crescerem, porque tudo vai junto, né? O empresário é o que mais aloca mão de obra, é o que mais faz a roda girar. Então, existe uma grande disputa ali que é louco, né? Você acaba matando as empresas e acaba matando o que provém de recurso dela, às vezes para sustentar a própria família. Então, a gente tem que pensar nisso e começar a questionar. Tirar esse romantismo, né? O excesso de trabalho, o excesso de cargo, o excesso de compromisso, isso não é positivo. Uhum. Muito pelo contrário, está sendo delegado errado. Um